Beleza. Boa noite pra todo mundo. Paraxá Vayeshev, né? Paraxá das... Mais uma continuação daqueles nossos episódios de novela, quase, né? No qual a gente vê Yosef aparecendo, chamando a atenção pela primeira vez, na verdade. Na qual essa paraxá a gente vê aquela treta clássica entre ele e os irmãos, né? Por causa de um casaco, né? Essa é a impressão que dá. E é assim, é interessante observar que a paraxá ela parece seguir uma ordem meio que linear, né, da história. A gente vê a paraxá falando de Yaakov, aí fala das linhagens, aí fala da relação dele com Yosef, da relação de Yosef com os irmãos, e a gente vê essa relação evoluindo para uma situação de um desentendimento maior, até o ponto dos irmãos considerarem matar Yosef, né? Aí fala assim, não vamos machucar o menino, vamos vender ele, né? Depois a gente diz pro nosso pai que o animal comeu ele. E aí Yosef é vendido para os Ismaelim, depois ele é vendido para os Medianim, depois ele vai ser vendido lá para o Egito. Só que aí, no meio dessa história toda, tem uma outra história, né? Parece que assim, é uma coisa muito linear que está acontecendo. Então vamos começar olhando a história do ódio a Yosef, né? E a explicação do Rashi aí no número 1 e no número 2. A paraxá começa mais ou menos assim: Israel amava Yosef mais que todos seus filhos, porque ele era para ele o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica listrada com mangas compridas. Depois o passo diz que os seus irmãos viram que seu pai o amava mais a ele do que todos os seus irmãos, e odiaram-no, e não podiam falar-lhe em paz. E aí o Rashi aproveita essa oportunidade para dizer que não tinha Lashon Hará. Eles falavam na cara do Yosef que eles não gostavam dele, né? O Rashi diz que tudo que era dito, o que é dito foi feito, o que é dito foi feito contra eles, mas a partir disso podemos inferir algo a favor das tribos, né? dos outros irmãos, né? Eles não falavam uma coisa com suas bocas, tendo outras coisas diferentes em seus corações. Ou seja, eles não fingiam que gostavam do irmão, não tinham uma falsidade, eles falavam na cara para Yosef, no caso, que eles não gostavam dele. O Rashi está dizendo assim, mesmo com essa situação de raiva entre os irmãos, não tinha um Lashon Hará, vamos dizer assim, entre eles, né? E a história continua até essa ideia de planejar matar o irmão, que nem eu falei, né? E aí, depois disso, eles desistem. E aí eles colocam esse no buraco. E aí tem uma das cenas mais absurdas, né, na Torá, né? Que é um no buraco gritando enquanto os outros estão lanchando, né? E aí é uma situação muito complicada, né? E aí Yosef é vendido, segue pro Egito. E lá ele é anotado na casa de Potifar, né? Tem toda essa história, né? Ele vira um servo de Potifar, que era um dos estadistas lá do Egito, vamos dizer assim. Até que tem toda aquela história da esposa de Potifar, que o Yosef era um homem muito bonito e ela tenta seduzir ele de alguma forma. Ele rejeita ela, é acusado de ter tentado seduzir a esposa do chefe, e aí ele é preso. Basicamente essa paraxá. Só que nem eu falei, tem uma coisa que acontece no meio, né? A gente tem uma interrupção no meio dessa história. Então não é uma história bem linearzinha igual a gente espera, né? Então essa interrupção é como se fosse, né, no meio da história começa um pam lá do Globo, como é que é, do Globo Repórter, não sei como é que é mais. Faz muito tempo que eu não vi que a Globo tocava aquele negócio lá, ou a Voz do Brasil, né? Você tá ouvindo lá a rádio e a Voz do Brasil interrompe do nada pela programação deles lá. Então por algum motivo a própria paraxá interrompe a história de Yosef para contar uma outra história que parece não ter nada a ver com nada, né? Então, que história é essa? Essa é a história de Yehudá e Tamar, né? A história conta a história de Yehudá, que ele se casa, tem 3 filhos, aí o mais velho se casa com Tamar. Só que acontece alguma coisa, ele morre, e aí tem todo um negócio de casar com o mais novo. Ela vai e casa com o mais novo, com o do meio, na verdade, né? E aí ela casa com o do meio, acontece outra coisa errada, o do meio morre também. Então Yehudá meio que promete pra Tamar que ela se casaria com o mais novo, só que ele ainda é muito novo. Então Yehudá dá uma cozinhada nela boa, assim, demora a passar pro mais novo, porque ele é muito mais novo, né? E aí, de alguma forma, ela entende que ela tem que fazer parte dessa família, entendeu? Então, como ela tem que fazer parte da família de Yehudá, e esse é o entendimento dela, ela bola uma espécie de um plano. Então ela se veste
de uma forma na qual ela não é reconhecida, e essa é uma outra discussão, né? Ela se veste, a gente chama de zonar, ela se veste como se fosse uma prostituta, e vai tentar chamar a atenção do sogro, no caso, chamar a atenção de Yehudá. E aí tem toda aquela história, Yehudá promete para ela que pagaria pelo serviço, e ele deixa um anel, né, que é o sinete, né, o anel do brasão dele, e um cajado, né, e depois ele mandaria o pagamento em ovelha, alguma coisa assim. Mas aí o que acontece? Né? Ela engravida dessa história, e aí o pessoal vê que ela tá grávida e fala, pera aí, você tinha que estar esperando um menino mais novo, como é que você tá grávida, né? Então, você tem que ser queimada, porque você traiu, você não pode fazer isso. E aí, Yehudá escuta, aceita que ela tem que ser queimada, mas ela fala assim, peraí, chega aqui e vê um negócio aqui. E aí, ele vê os dois negócios que ele deixou pra ela. Ele fala assim, pô, ela é mais justa que eu, né? Ela é um tzadeket maior do que eu, né? Então ela é uma pessoa muito mais elevada espiritualmente do que eu, né? E aí eles se casam, e dessa união deles nasce Peretz e Zará, né? E depois desse episódio, que acaba aí, a gente volta pra história de Yosef como se nada tivesse acontecido. Tá? A pergunta hoje é bem simples, que eu falei no começo, né? Nossa conversinha no começo, né? Por que esse episódio está inserido aqui no meio da Parashá? Por que ele aparece assim do nada, Globo Repórter, sai fora, também como se nada tivesse acontecido, né? E a gente tem uma Guimará que lá em Megillah que explica uma coisa bem interessante pra gente, a partir que vai levar a gente para nossa discussão efetiva, né? Número 3. Depois desses eventos, o rei Ahasverosh promoveu Haman. Né? Tem aqui. Começo do primeiro capítulo, do capítulo 3 de Esther, né? Do livro de Esther. A Guimará pergunta, depois de quais eventos? Quando que aconteceu isso? Primeiro ele conta que Ahasverosh casou com Esther. No capítulo 2, lá é toda a história do Ahasverosh escolhendo uma esposa nova por causa daquela história de Vashti, né? Então, qual é o evento que vem antes da promoção de Haman? É isso que a Guimará está perguntando. O evento que vem antes é isso. Ahasverosh ter se casado com Esther. E aí Rava disse, só depois que o santo bendito seja criou o remédio para a doença. Como Reish Lakish disse, o santo bendito seja não ataca o povo de Israel com a praga antes de criar o remédio, pois está escrito, quando eu pretendia trazer a salvação para Israel, veio a revelar-se a iniquidade de Efraim. Tá, o que é que a Guimará está explicando aqui? Haman só vira o grande conselheiro do rei, o cara que detinha o poder, depois que Esther vira rainha. E o que isso tem a ver com essa discussão toda? A Guimará está usando esse exemplo para dizer que só vem um problema, só vem uma praga, qualquer que seja, se a cura já existir. Se aquilo que vai resolver o problema da praga já existir. E como é que isso funciona exatamente? E aí o Stapler Gaon, ele lida com essa pergunta dizendo que tem um aspecto todo psicológico envolvido com esse princípio, né? Um comentário um pouco mais moderno. E porque assim, se a gente souber que existe essa perspectiva da cura, que existe essa perspectiva da melhora, a gente vai ser sempre capaz de lidar com as situações difíceis, de sair dessas situações complicadas, né? Porque o desespero criado pela ideia de que nunca vai resolver esse problema, de que nada pode resolver o meu problema, te paralisa, né? Então, assim, a ideia daqui é o quê? A gente sempre ser capaz de lidar com qualquer desafio na vida. Né? Quaisquer que sejam os desafios pelos quais a gente passa nessa vida, seja saúde, dinheiro, família, os outros aspectos pessoais que vocês conseguirem pensar aí, o problema é a sensação de que não há nada que possa me tirar dessa situação que eu acabei de falar. Né? Esse desespero de nada vai resolver não existe, segundo essa Guimará, porque já tem uma coisa pronta para resolver antes mesmo do problema aparecer. Tá? Então, qual que é o problema aqui? A gente ainda não foi capaz de enxergar a solução muitas vezes. Né? Então, como sempre, como a gente gosta de dizer aqui, a gente tem que tomar rédea nesse caso de prestar atenção no que está acontecendo nas nossas vidas, né? Perguntar o que é que eu tenho que fazer agora durante as nossas rezas, seguir os nossos estudos de Torá, os nossos caminhos de Torá, né? E aí, desse jeito, a gente consegue prestar atenção o suficiente para ver a salvação onde ela está e pegar onde ela está, porque ela já está em algum lugar, certo?
Então, a gente volta algumas parashotas para trás, e aí eu sou obrigado a lembrar da história de Avraham e Sara. Quando Avraham ouve de Sara que ele tem que mandar Ishmael embora de casa, né? A Sara fala para ele, você tem que mandar Ishmael embora. Aí Avraham fala, não, peraí, eu não quero fazer isso. Aí Hashem tem que intervir e falar, não, você vai ouvir tua esposa porque ela sabe desses trem, então você vai mandar ela embora. Ou o menino embora. E aí ele manda embora. E o que acontece nessa história de mandar o Ishmael embora? Ele manda junto a mãe. Ele manda junto Hagar, para não jogar um menino sozinho no meio do nada, né? E aí o que acontece depois que Hashem diz que ele tem que seguir as palavras e que ele realmente expulsa, né? Eu botei no número 4 só 2 passos aqui, não é o trecho inteiro, né? Tem uma hora que Hagar se vê sem água e sem comida e ela entra em desespero. E o que ela faz? Ela andou e ficou em frente, número 4. Bereshit 21, 16 e no passo 19 também. Andou e ficou em frente, longe, a distância de 2 tiros de arco, bem longe, porque disse, não verei a morte do menino. E ficou em frente e levantou sua voz e chorou. Ou seja, ela entrou num desespero para não ter que ver o filho dela morrendo. E aí mais pra frente, né, a gente vê a aparição do Malach lá, do anjo, aquela história toda. Mas aí Hashem, olha a expressão que aparece aí. Hashem abriu os olhos, seus olhos, e ela viu um poço de água. E encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Cara, essa expressão aqui é muito interessante. Abriu os olhos. Hashem não criou água. Hashem não cavou um poço. Hashem não fez aparecer uma garrafa de água do lado dela. A Parashá está dizendo que a água já estava lá. Tá? A água já estava lá, mas ela não conseguiu ver. Ela não conseguiu enxergar a água. Certo? E aí, Hashem abre os olhos de Agar e aí ela enxerga. Então a gente tem muita facilidade de perceber nossos problemas, muitas vezes, de amplificar os nossos problemas e ignorar as soluções, né? Às vezes a solução está na nossa cara, debaixo do nosso nariz, e a gente não vê, né? Aquela famosa frase, né? Se fosse uma cobra, né? Então, às vezes a gente precisa de que Hashem abra os nossos olhos e nos ajude nesse sentido. Mas para receber esse tipo de ajuda, a gente precisa de pedir e de ficar atento a essas respostas. Não adianta nada você ficar pedindo por uma resposta e tampar os ouvidos na hora que a resposta vier, né? E aí o Stipler ele continua explicando essa ideia da seguinte forma. Diz que quando alguém está muito ansioso ou depressivo, isso costuma ser por causa dos problemas da vida e pelo fato de achar que a gente não tem mérito e ou a gente não pede ajuda o suficiente para Hashem e fica parecendo que não existe esperança nesse mundo, né? Não tem esperança. E o que acontece? Vira um ciclo vicioso, né? O sentimento ruim ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, e a gente acaba impossibilitado de enxergar certas coisas que estão logo na nossa cara, né? Então, para enxergar essa solução, de novo, a gente tem que buscar os méritos, a gente tem que ter nossos méritos, né? A gente tem que, a maioria das vezes, é só pedir e tentar ser melhor, né? Aquele negócio, é sempre aquela história que eu digo, né? Eu já contei essa história algumas vezes aqui. Que uma vez um Baal Teshuvá, né, uma pessoa que voltou para a religião, falou pro rabino dele que eu não faço a reza da vinda do Mashiach, né? Eu não faço a reza da vinda da era messiânica. E aí não me dá. E aí o rabino perguntou por quê? Ele falou, não, porque eu queria ser um tzadik antes da era messiânica chegar. Eu queria ser uma boa pessoa para receber a era messiânica do jeito que eu acho que eu deveria receber. Ele fala assim, mas se você realmente tem isso no seu coração, quando chegar, e mesmo que você não tenha conseguido, é como se Hashem entendesse que você é um tzadik, que você chegou lá, né? Que é a mesma coisa. Se a gente tiver a boa intenção de melhorar, também existe esse processo passando por nós, certo? E isso acontece justamente com essa questão do aprendizado, né? Muitas vezes a gente está estudando uma coisa profundamente e nada acaba fazendo sentido, né? E em determinado momento você pega uma peça que ficou faltando, volta numa frase lá que não, sei lá, você não pegou direito, e tudo se encaixa de uma vez e fica claro de uma vez, né? E aí você entende exatamente o que aquela questão tá discutindo. E aí vem aquele sentimento bom, né? De você falar, pô, aprendi esse negócio. E isso acontece porque os nossos olhos ainda não conseguiram se abrir àquela situação, né? E se a gente não pede, principalmente com alguns estudos muito mais pesados, tipo estudo de Guemará, né? Se a gente não pede para que isso aconteça, talvez nunca aconteça, ou demore muito mais a acontecer do que deveria acontecer, tá? E aí, a gente vem Pirkei Avot, uma coisa linda, né? Que é o número 5, Pirkei Avot 6.1. O Rabi Meir disse,
Aquele que se ocupa com Torá pela própria Torá terá vários méritos, assim como merecerá o mundo inteiro. A pessoa que estuda Torá merece o mundo inteiro. Aí ele vai listando vários méritos dessa pessoa. Um desses méritos é esse. É o que vem em seguida. A essa pessoa serão revelados, a palavra que ele vai usar é megalim, abertos, né? Vai ser aberto para ele os segredos da Torá. Então, a mesma coisa vale para tudo que acontece nesse momento pra gente. Seja os nossos problemas pessoais, igual também a gente estava discutindo aqui agora há pouco, né? Tem pessoas que estão com alguns problemas, seja os problemas gerais, esse jeito que o mundo tá e tudo mais, né? Então a praga só vem depois da cura. Então a gente tem que tentar aplicar isso a todos os nossos aspectos da nossa vida. Mas hoje a gente vai tentar aplicar isso a provavelmente a maior praga da história do povo judeu, que é aquela coisa antes do êxodo, né? Aquilo que aconteceu antes da saída do Egito, certo? E ali, Mitzrayim, eu sempre explico a etiologia da palavra Mitzrayim, né? Mitzrayim quer dizer lugar estreito, é um lugar que impede seu crescimento, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar daqueles sapatinhos que as chinesas muito das antigas usavam, que deixavam o pé atrofiado, né? O Egito era tipo aquilo pra gente. Ele impossibilitava o crescimento. Podia ser crescer em número, mas espiritualmente era impossível, né? Era um lugar de tumar, era um lugar de vamos dizer assim, de podridão espiritual, né? Era um lugar que impossibilitava isso, né? Esse era o nosso lugar estreito. Então a gente ia crescendo e as coisas iam apertando, porque não tem espaço mais para crescer, né? Até que chega um ponto que o faraó fala assim: pera aí, que esse povo aí tá passando do limite, o que a gente vai fazer com eles agora? Então, era um lugar muito complicado. A gente ficou por lá inicialmente 210 anos e descia gradualmente aqueles níveis de impureza que a gente fala, né? Os 50 níveis de Tumá. A gente chegou a descer 49 níveis. E aí alguns sábios dizem que chegasse no 50 não ia ter jeito, não tem o que resolver, não tem mais o que fazer, né? Mas a gente, graças a Deus, parou só no 49º, né? E quando chega nesse ponto, não tem mais esperança, porque ninguém escapava do Egito. Isso tinha várias razões. Mas se Hashem mandou a gente para lá, segundo o princípio que a gente acabou de ver, o que tinha que ter acontecido antes? O jeito de sair já tinha sido feito antes. Como que a gente sai então? A gente tem que lembrar que a gente ficou preso, por exemplo, um dos aspectos do Yetziat Mitzrayim, da saída do Egito, é quando o povo fica entre o mar e o exército do faraó. E o mar tem que abrir, né? E o que acontece? Lá no número 6, tem o comentário do Yalkut Shimoni sobre esse salmo aí, que fala sobre esse episódio do Yam Suf. Ele diz assim: viu-os o mar e fugiu. O mar fugiu de quê mesmo? Por que o mar fugiu, né? E aí o comentário do Yalkut Shimoni é genial. O que o mar viu o caixão de Yosef Hatzadik, que por sua vez, quando foi agarrado pela esposa de Potifar, também fugiu. Aí ele fala que essa palavra vaianos aí, que também aparece aí, Hayam Ra'a vaianos, né? Então, aqui é a mesma expressão, tá? Então, ele fugiu, o mar fugiu, porque Yosef fugiu inicialmente. Então, como Yosef, e é sempre essa discussão do Midrash, né? O mar fala: porque minha natureza é ficar aqui. Por que é que eu vou deixar de cumprir a minha natureza por vocês que não fazem a parte espiritual de vocês? E aí ele viu Yosef foi contra a própria natureza quando fugiu da esposa de Potifar, e por isso o mar se abre, certo? Então o mar viu o caixão de Yosef. Então, qual que é o princípio aqui, de novo? Qual que é o princípio que a gente está seguindo? Hashem não manda uma praga sem antes criar uma cura para essa praga, certo? Então, segundo esse princípio, antes de mandar o povo para o Egito, Hashem precisa mandar Yosef primeiro. Tá? Ele é a chave para a saída de Mitzrayim, para a saída do Egito. E ele mesmo entende isso em determinado momento. Ele entende esse princípio também. Porque lá na Parashá, depois que ele se revela para os irmãos, ele fala: não, Ani Yosef, né? Eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo? Quando ele faz essa pergunta, né? Inclusive, se quiserem, quem não viu o estudo da semana do ano passado sobre essa Parashá, depois dá uma olhada, que é muito legal.
Não essa que a gente está fazendo agora, eu esqueci qual que é, mas a Parashá que Yosef se revela para os irmãos. Então, Yosef é essa chave para a gente sair do Egito. E ele mesmo percebe isso. Lá no número 7, Bereshit 45, no Passuco 7, diz o seguinte: E Deus mandou-me adiante de vós para dar-vos uma descendência sobre a terra e para fazer-vos viver por uma grande salvação. Que grande salvação é essa? Da fome? Pô, é realmente grande, mas tem uma muito maior para vir ainda. Né? E agora, no outro Passuco, vós não me enviastes aqui, não foram vocês que me mandaram, foi Hashem, e senão Deus. E por ele me pôs aqui por pai do faraó, por senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito, certo? Mas como é que Yosef tira o povo do Egito exatamente aqui? Ele tem o próprio desafio, né? A mulher de Potifar, ela agarra nele e ele tem que imediatamente fugir, né? Tem várias histórias relacionadas a essa, né? Então, vamos tentar considerar a situação de Yosef até aqui. E vamos, por mais difícil que isso seja, tentar se colocar na situação dele. Ele tentava fazer as coisas do jeito certo, vamos dizer assim, né? Aí os irmãos dele não gostam dele, o pai dele gosta muito dele. E aí, por causa disso, ele é vendido pelos irmãos. Ele não sabe onde é que ele está direito, nem sabe onde é que está o pai ou a mãe dele. As pessoas que passaram a vida cuidando, ensinando tudo que ele sabe, não estão mais perto. E agora chegou num lugar que ele não conhece, que é o Egito. E as coisas parecem começar a melhorar, porque ele entra na casa de Potifar, e aí Potifar faz a mesma coisa que o faraó fez, né? Deixa tudo nas mãos dele, ele cuida de tudo e tudo mais, até que ele é acusado de imoralidade com a mulher do chefe. Mas o que Hashem está dizendo? Eu não estou tentando te machucar, mas eu estou te dando a oportunidade de cumprir a sua parte, de fugir dessa mulher, porque aí o mar vai abrir lá na frente. Os seus descendentes. Não tem aquela história da tamareira, né? Que a gente planta a tamareira para que outras gerações usufruam. Pois é. Essa analogia pode ser usada para tudo que acontece antes da descida para o Egito, se a gente botar ela em perspectiva. Tá? Parashá da semana que vem agora, em Miquetes, número 8. Diz assim: Faça isso, faraó, nomeie encarregados sobre a terra e aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura. Isso aqui é quando ele lê lá o sonho do faraó, ele entende, né? E aí o faraó tem que criar oficiais e dividir a terra. Só que aí tem uma palavra muito legal que eu esqueci de botar em negrito, que é essa verrimesh. A palavra verrimesh quer dizer 1/5. Então você vai partir em 1/5. E aí o Ridá, ele fala uma coisa legal, aí logo embaixo. A palavra verrimesh, preparar, está relacionada com 1/5. O povo deveria ter permanecido escravizado por cerca de 430 anos. Essa era a promessa. Mas no lugar disso, permaneceu apenas 86. Se você dividir 430 por 5, dá 86. Tá? Yosef, portanto, sabia que o povo teria que sair do Egito antes dos 430 anos. Então, calma aí. Mas não era 430 anos no total? Não. O que o Ridá está falando aqui não. Que a promessa era 430 anos sendo escravo. Que a gente foi escravo só 86. Tá? Então a gente tinha que ficar sofrendo no Egito 430 anos. E a gente acabou servindo com um trabalho muito intenso que quebrou as costas do povo, aquela história toda, por 1/5 do tempo original. E Yosef, segundo o Ridá, sabia disso. Então, se a gente serviu por 86 anos, com uma intensidade que vale por 430, a gente podia ter saído antes. É isso que o Ridá está falando, vamos dizer assim. O Ridá está falando que se você tem que fazer o dever de casa, e o dever de casa é para sexta, mas hoje é segunda, se você fizer o dever de casa na segunda, seu pai pode até falar assim, tá, você não precisa estudar o resto da semana. Você já fez sua parte na segunda-feira. Essa aqui é a ideia que ele está dizendo aqui, né? Ele faz uma pergunta interessante. Se um trabalhador termina seu trabalho antes da hora por ter trabalhado mais intensamente, seu mestre irá reconhecer o trabalho e liberá-lo mais cedo? Não, se ele for um escravo. Porque se ele for um escravo, o mestre vai dizer, beleza, você trabalhou, então amanhã você vai trabalhar mais ainda. Mas se o servo é filho e o chefe é o pai,
com certeza, segundo o Hidá, o pai vai ter misericórdia dele. Então, você podia ter feito em 8 horas, mas fez em 4, você tem a tarde livre, né? Por ter feito o que você tinha que ter, por ter cumprido o que você tinha que fazer mais cedo, né? Então, Yosef sabia que se a gente ficasse acostumado lá por muito tempo, a chance do povo desaparecer ali no meio e chegar no 50º nível de Tumá era praticamente certa. Se ficasse os 430 anos, não ia ter jeito. Então, a gente tem que sair mais cedo. Mas como que faz isso? Aumentando a intensidade do serviço. E de uma forma com que isso seja reconhecido por Hashem como o filho trabalhando para um pai. Aí que tá o problema. Né? A gente falou, Hashem é nosso pai, essas coisas, né? Mas por que ele faria isso? Né? Por que ele reconheceria o trabalho duro dos filhos? Né? E aí o Rabi Meir diz, nós somos filhos de Hashem. Então Yosef, ele se estabelece, ele acaba estabelecendo uma ideia de que isso tem que ser passado para frente. A ideia de que nós somos Banim le Hashem, filhos para Hashem, tem que ser perpetuada com as gerações. E como que ele fez isso? E o Hidá, ele cita que enquanto Yosef falava com o faraó, em determinados momentos aí, seja para quando o povo chega lá no Egito, ou agora mesmo, nessa passagem que a gente acabou de ler, ele vai dando as dicas, ele vai dando auremes, né? Quando ele fala, ele vai dando as dicas no meio das palavras, meio que uma mensagem subliminar, né? De que certas coisas no povo de Israel têm que ser preservadas. Uma delas não é tão subliminar assim, né? Na verdade são 3 grandes aspectos, mas a gente pode ver isso na hora que ele fala assim, o povo tem que ficar separado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai falar pro faraó que nós somos pastores e eles não gostam de pastor, então eles vão separar a gente e gostam de gente automaticamente. Essa é uma das ideias. Mas os 3 pontos são diferentes. Os três pilares que estabelecem essa relação de filhos de Hashem são o principal da história. Quais são esses 3? Rodesh, o mês, a contagem dos meses. Milá, a Brit Milá, né? A circuncisão. E o Shabat. Tá? Essas 3 mitzvot acabam demonstrando que somos filhos de Hashem. Como? Vou começar com o Shabat. O que é? Hashem descansou no Shabat, né? Essa é a coisa que institucionaliza o Shabat, né? Então, Shabat é da posse de Hashem. O Shabat, portanto, é como se fosse o cetro de um rei. Quem é que pode pegar no cetro do rei, se não o filho do rei? Ou o próprio rei? Né? Então, beleza? E aí a Milá. A Brit Milá, o Zohar diz que aquele que guarda a Milá, guarda a mitzvah de Milá, é como se fosse um filho amado para Hashem. Tá? E o mês, e o Rodesh, o que tem a ver com essa história toda, né? Mesmo que o Beit Din erre a data do começo do mês, porque antigamente era um Beit Din, até hoje, né? Mas hoje a gente tem bem com vários anos de adiantamento, né? O Beit Din não precisa trabalhar mais, né? Mas antigamente era o Beit Din que institucionalizava. Hoje é Rosh Chodesh. Mas se o Beit Din errasse, o que acontecia? Deixava de ser Rosh Chodesh? Não, Hashem ia seguir o que o Beit Din disse. Mas por que Hashem não segue a realidade? Porque o tempo, ele é contado para que a gente faça as nossas obrigações. O tempo é um servo também, vamos dizer assim, né? E ele serve a nós. Por mais que a gente não acredite nisso hoje em dia, nós servimos o tempo hoje em dia, né? Mas é o contrário. O tempo que serve a nós. Então as nossas obrigações como filhos, que são as nossas obrigações. Então Hashem meio que perdoa o erro, porque a gente continua querendo cumprir as nossas obrigações. Então essas 3 mitzvot demonstram que somos filhos de Hashem. E por que Yosef ia querer fazer isso? Porque assim, de novo, Hashem vai reconhecer esse esforço maior e deixar a gente sair mais cedo. Evitando aquele processo que poderia culminar no desaparecimento do povo judeu em 430 anos de escravidão. Então a gente teve 86 muito duros no lugar de 430 que fariam a gente desaparecer. Tá? E aí o Hidá, ele tem uma explicação muito interessante na Haggadah Shel Pesach dele, na Haggadah de Pesach dele. Ele diz que Hashem meio que veio em pessoa para redimir o povo, e isso também provaria que nós somos Banim le Hashem, né? Somos filhos de Hashem.
Por isso que só ele poderia salvar o povo lá diretamente. As pragas vêm direto dele, vamos dizer assim, né? E Yosef teve a ideia, ele entendeu essa ideia, na verdade, de criar a praga criar a cura antes da praga. Tá? Mas a gente está falando de Hashem. O ponto hoje é falar de Hashem. Né? Então ele preparou Yosef para que ele pudesse estabelecer essas 3 mitzvot para o povo, para que elas se desencadeassem. Rodesh, Milá e Shabbat. Para que aí a gente garantisse que o povo não deixaria de ser considerado Banim de Hashem, não deixasse de ser considerado filhos de Hashem, e assim a gente pudesse chegar ao Egito já com o plano de saída antes de chegar lá. Já tem como sair antes de chegar. Beleza. Mas a gente não estava falando da história de Yehudá e Tamar? E a nossa tradição fala fortemente de uma ideia de 4 exílios. Todo mundo já deve ter falado disso, né? Quais que são? Babilônia, Pérsia, Grécia, que é Yavan, e Edom, que é o atual, né? Não tá faltando ninguém, não? A gente acabou de falar um que não foi contado aí. E o Egito? Cadê? Né? Não foi o Agaluto, não foi o exílio? Como é que funciona isso, né? Não foi intenso o suficiente? A gente tá acabando de dizer que é a pior de todas? Como é que é possível... como é que é possível isso ser... não ter sido suficiente para ser considerado uma galuta. E a gente tem que apelar para Arizal nessas horas. E ele explica que os 4 exílios do povo, eles estão ligados às 4 letras do nome de Hashem, do tetragrama. Tá? Mas o exílio do Egito, que foi o maior deles, que foi a promessa direta que foi feita para Abraham, essa é a parte que rodeia o nome, que está em cima do nome de Hashem. Que é aquele que a gente chama o Kotsoshel Yud, né? Que é a ponta do Yud. E isso representa uma coisa um pouco maior, né? Que é o exílio do Egito, no caso. Então ele está ali escondido, mas é porque ele encapsula todos os outros. Então, o Bnei Sahar, ele explica que a raiz de todos os exílios é o Egito. Todos os outros exílios têm alguma coisa de Egito no meio. Tá? E aí, ele incorpora todas as outras galutas. Então, a galuta do Egito, ela é todas em uma. Porque cada um dos exílios se conecta a um aspecto diferente do nome de Hashem, e o Egito está conectado com todos esses aspectos. Então o Egito permite com que a gente entenda a raiz dos outros exílios. Então a gente tem 4 exílios, e um que se sobrepõe ou ronda esses outros 4, né? Que é Misraim, que é o Egito. E o povo, o que acontece? Se o povo tivesse feito tudo certo, não tivesse tido bezerro de ouro, não tivesse tido os Meraglim, né, os espias, não tivesse reclamado, aquela história toda que a gente viu da travessia para Israel, né? A ideia é de que os 5 exílios teriam sido cumpridos no Egito daí. Porque o propósito estaria cumprido, estaria resolvido. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então a gente ainda tem que cumprir o que falta. E aí o Hidá, ele fala sobre Shemot 1 aí, né? O começo do próximo livro, Bezat Hashem, daqui a pouco a gente vai começar ele também. Que diz assim: esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Yaakov. Cada um veio com sua família. Né? Banim Israel Rabaim. A palavra Rabaim, segundo o Hidá, se refere aos exílios. O Beit é Babel. O Aleph é Edom, que é o de agora. O Yud é Yavan, que é a Grécia. E o Mem é Modai, que é a Pérsia. Tá? Sendo o rei do começo da palavra Hakol, ou seja, todos. Porque o Egito encapsula todos os exílios. Tá? Então, o Egito, Misraim, é uma espécie de nave-mãe dos outros exílios. A raiz, inclusive, da galuta atual. Tá? Mas aí, para Hashem, se isso é verdade, para Hashem levar a gente para o Egito, considerando tudo que a gente discutiu até agora, a gente também precisa da cura para todos os outros exílios. E cadê a cura de todos os outros exílios? Qual é a salvação para todas as galutas, para todos os exílios? É aquilo que a gente sempre fala, Malchut Beit David, né? A casa de David, a realeza da casa de David, a era messiânica. Então a Parashá ensina de uma forma clara e muito bonita pra gente o que é que tá acontecendo. Deus mandou Yosef para o Egito. Porque os irmãos dele vão odiar ele, vão querer matar ele, mas no fim vão vender ele para ele vai parar lá no Egito. Antes de Yosef chegar no Egito, o que acontece? A Parashá corta
e vai para a história de Tamar e Yehudá. E o que é Tamar e Yehudá? A raiz da Malhut Beit David. A raiz da era messiânica. O povo só pode ir para o Egito se ele é a Galut das outras Galut, se o processo de cura para todos os exílios também estiver pronto. Que é a vinda do Mashiach e essa era de paz que a gente sempre fala. E é exatamente isso que a Parashá Vayeshev está fazendo. Antes da gente ir para o exílio, a gente precisa entender como é que a gente vai sair do Egito, mas também entender como é que a gente vai sair de todas as outras galutas, né? De todos os outros exílios. Então a roda da era messiânica começa a girar. E aí o Midrash acaba falando explicitamente isso, no número 10. Aí. Bereshit Rabbah 85.1. Rabbi Shmuel Bar Nachman disse: Deus sabe de todos os pensamentos e ideias. As tribos estavam ocupadas vendendo Yosef. Olha o que cada um estava fazendo na história. As tribos estavam ocupadas vendendo Yosef. Yosef estava ocupado em jejum e com sua penitência, porque ele achou... Ele não queria morrer, né? Reuven estava em jejum e em luto, porque ele não conseguiu convencer os irmãos. Yaakov estava em jejum e luto, porque ele achou que Yosef tivesse morrido. E Yehudá estava se casando, e Deus o que fazia, pergunta o Midrash? Preparava a vinda da era messiânica. Esse Midrash é muito famoso, mas é importante entender o que está acontecendo. Hashem está preparando os eventos de todos os exílios. Mas para isso, ele tem que preparar alguma coisa antes. Ele tem que mandar Yosef para o Egito antes de mandar o povo para o Egito. Porque com o mérito de Yosef, com os ensinamentos que Yosef deixa para as outras gerações, a gente pode sair antes da hora. E também pode sair com o mar abrindo. Porque o mar foge, porque Yosef também fugiu da mulher de Potifar. Mas na verdade, essa história toda é maior ainda. Porque antes disso, vem a chance da gente se livrar de qualquer galuta com a criação da casa de Davi, com a criação da Malhut Beit David. Da linhagem da casa de Davi, que é a linhagem do Mashiach, que é a linhagem do Messias. Essa é a maior demonstração do princípio que a gente estava descrevendo hoje. Hashem não existe. Hashem não traz problema nenhum para nós antes de ter criado a solução. E essa é a maior demonstração desse princípio. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar aqui? Esse princípio, que é impressionante, e é ensinado pela progressão da Parashá, na ordem da progressão, acaba trazendo um entendimento importante para todo mundo na nossa vida aqui. Foi a pergunta: o que é Bitahon, né? Ter a segurança de seguir o caminho que Hashem propõe para você. Porque aí a gente é capaz de ver a solução para os problemas. Hashem abre os nossos olhos. Porque essa solução já foi criada antes mesmo do próprio problema. Tá bom? Então esse é o princípio. A cura, a refuá, sempre vem antes da praga. Que Hashem possa permitir que nossos olhos se abram com todos os nossos méritos para que a gente possa ver a solução dos problemas que assolam nossas vidas. Obrigado, pessoal. Boa noite e obrigado pela paciência.